Aí, pessoal, só um minutinho da tua atenção, prometo que eu vou ser bem rápido, tá? Eu queria que você refletisse sobre isso que eu quero ler para você aqui. Eu vou ler um texto que eu escrevi aqui, prometo que não vai demorar, tá? Mas eu preciso que o máximo de pessoas ouçam esse texto que eu escrevi aqui, ok? Vamos lá então. Se você não está sofrendo nenhum tipo de censura, crítica ou bloqueio em redes sociais, ameaça de prisão ou até mesmo prisão ou perseguição, significa que você não é de direita e não emite opiniões contrárias ao consórcio estabelecido hoje no país, que envolve a esquerda com seu atual governo, a grande mídia que se alimenta, né, de bilhões dados pelo atual governo, partidos de esquerda e centrão e outros grupos que fazem parte desse consórcio. Pode ser que para você exista liberdade, direitos e democracia. Porém, nesse mesmo país aqui, chamado Brasil, direitos de ampla defesa estão sendo violados. Direitos assegurados pela Constituição, gente, estão sendo violados por aqueles que deveriam proteger a Constituição. Direitos de ampla defesa estão sendo violados, direitos da presunção da inocência estão sendo ignorados, prisões sem nenhum devido processo legal estão acontecendo a rodo nesse país. Redes sociais bloqueadas por críticas ao atual governo e seus métodos. Parlamentares de direita presos, impedidos de usar suas prerrogativas políticas de opinar e representar opiniões daqueles que o elegeram, jornalistas e juízes exilados em outro país, passaportes apreendidos, criminosos postos em liberdade, nesse mesmo país e com a mesma Constituição, pessoas de esquerda ou sem opiniões contrárias vivem a liberdade e ao mesmo tempo outros que pensam diferente e opinam diferente estão sofrendo perseguições. Gente, países considerados ditaduras, pasmem, operam da mesma forma e com o mesmo rigor contra opositores políticos. Exatamente isso. Isso não é democracia, que aceita opiniões e defende direito para todos, que trata todos iguais perante a lei. Será normal prender milhares de pessoas sem antecedentes criminais porque protestaram contra uma possível fraude em uma eleição que jamais foi averiguado indícios robustos e negado o código-fonte para uma pós-análise e impedido o voto impresso? Vocês podem testemunhar, a internet não deixa mentir, existem vídeos provando, mostrando que ministros do STF, gente, pleitearam essa luta para que não fosse aprovado o voto impresso e que esses mesmos ministros e senadores e políticos, como mostra a internet, em vídeos anteriores, eles eram a favor do voto impresso e por um momento eles agiram diferente daquilo que eles emitiram, das opiniões que eles emitiram no passado, porque havia um propósito, havia uma missão em jogo. Olha que interessante. E olha só, sendo que existem câmeras e provas de que apenas um pequeno grupo de infiltrados que cometeram um crime contra o patrimônio público, nós sabemos que um pequeno grupo entrou lá e cometeu esse crime, quebraram e fizeram horrores. Mas olha o que aconteceu. Milhares de pessoas foram presas, sem o devido processo legal, sem a presunção de inocência. Se houve crime, era para ser julgado, e após julgado, essas pessoas eram para ser condenadas mediante provas. Isso não aconteceu, gente. Então, em um país em plena democracia, todos estariam em liberdade antes de qualquer julgamento e seus direitos garantidos e preservados. Em qualquer país democrático, gente, que cumpra a Constituição, que tem uma Constituição democrática, esses direitos seriam observados. Então pense comigo em qual caminho estamos indo. E se fosse um parente, um amigo seu,
alguém que você conhece e sabe da índole, sendo preso e condenado por exercer seu direito à livre manifestação e opinião, ainda que contrária à sua, garantidas pela nossa Constituição Federal, o que você diria? Qual seria a tua opinião? Então, essas últimas perguntas que eu quero deixar para vocês, tá? Se você não é de direita, né? Você não tem opiniões contrárias a esse governo, mas você é de esquerda ou você simplesmente não emite opiniões políticas, mas se fosse um parente, um amigo seu, uma mãe, uma tia, um tio, um sobrinho, um avô, o pai, se fosse alguém, um amigo muito chegado, cujo você conhece a índole e sabe da honestidade dessa pessoa, e se essa pessoa fosse presa sem o devido processo legal, sem as devidas provas, se essa pessoa fosse violada em todos os seus direitos de livre manifestação e de opinião, o que você faria, gente? Você ficaria quieto? Você aceitaria a injustiça? Ou você realmente lutaria pela democracia, pela liberdade de todos opinar nesse país, de todos serem livres pelos direitos que a Constituição nos garante? Então é sobre isso esse texto. Eu quero deixar para vocês então, tá, refletir sobre isso. Qual caminho nós estamos seguindo, gente? A ponto do Elon Musk, né, que é o cara que é dono do X, que é o antigo Twitter, a ponto de pessoas pelo mundo inteiro estarem falando de posturas de ditadura nesse país, de perseguições de ditadura nesse país. A ponto do mundo inteiro, gente, estar falando sobre o que está acontecendo no Brasil. E nós aqui, cidadãos brasileiros que moramos nesse país, qual é a nossa opinião? Nós que estamos vendo e estamos debaixo dessa cobertura. Qual é a minha opinião? Qual a sua opinião? Então é disso que trata esse texto. Enquanto o mundo inteiro está falando, está olhando para o Brasil e vendo o que está acontecendo, vendo que um juiz e o STF, né, está perseguindo pessoas, prendendo, fazendo horrores, onde simplesmente o Senado, debaixo, né, da liderança de Rodrigo Pacheco, está quieto, vendo tudo isso acontecer, assistindo, aonde o legislativo, né, os deputados e muitos estão calados diante de todas essas violações, gente. Nós estamos sim vivendo o que países ditatoriais vivem, tá? Então fica para a tua reflexão, para que você possa, né, chamar a consciência e lutar por aquilo que não é da direita, não é da esquerda, não é de Lula, não é de Bolsonaro, não é nada, mas aquilo que representa a democracia, que representa direitos, tá? Que não podem ser violados e jamais poderiam ser violados numa democracia, tá? Então fica aí esse breve vídeo aí para que você possa refletir. E se quiser passar à frente esse vídeo, não tem problema, gente. Até peço que façam isso, tá? Obrigado então por me ouvirem.